Olá, cursistas! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Magno, trabalharemos a disciplina Recursos Multimídia. Repito que em nossas aulas, vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas nos fóruns pertinentes à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades na sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a nossa apostila. Vamos começar. Vou contar para vocês um pouco sobre a história da evolução da comunicação entre o homem e máquina. Através dos nossos sentidos, podemos perceber e interagir com o nosso mundo. Esses sentidos, principalmente a audição e a visão, desde o berço, são os primeiros que utilizamos nessa interação. Nossos órgãos sensores enviam sinais ao cérebro e, a partir do reconhecimento desses sinais, são formadas informações a respeito de nossa interação com o meio em que estamos. O processo de comunicação entre as pessoas depende, em grande parte, de nosso entendimento desses sentidos, de tal forma que, quando a informação é percebida, mais efetiva é a comunicação. Por exemplo, quando escrevemos uma carta a alguém, descrevendo uma viagem interessante, a pessoa que lê a carta não tem outra informação senão um texto escrito. A comunicação viaja apenas em uma direção. Precisamos esperar uma carta-resposta para saber a reação da pessoa. Agora, suponha que você tenha enviado uma foto. A quantidade de informação transmitida melhorou bastante o entendimento da outra pessoa. O entendimento da viagem melhoraria bastante se enviássemos um vídeo e mais ainda se a pessoa pudesse interagir com o vídeo, avançando, retrocedendo, realizando aplicações no vídeo e etc. Por outro lado, quando falamos com alguém ao telefone, o que é perdido nesse tipo de comunicação? Em relação a uma conversação face a face, ou cara a cara ou rosto a rosto. Neste caso, não podemos ver o nosso interlocutor, muito menos os gestos e expressões que acompanham a conversação, os quais são de grande importância da comunicação. Expressões corporais transmitem ideias e dão maior informações do que apenas a comunicação por voz ao telefone. Agora vamos imaginar a comunicação entre pessoas em um sistema de videoconferência, onde podemos observar todas essas características que faltam. Na videoconferência, você vê, ouve e interage com as pessoas, tornando o processo de comunicação e troca de informações muito mais rico e produtivo. Os meios de comunicações tradicionais do tipo carta ou telefone restringem bastante o uso de vários elementos da comunicação. Podemos observar, então, que quanto mais informação for enviada, melhor o impacto desta. O desenvolvimento dos computadores também tem contribuído para melhorar a comunicação, visto que os primeiros terminais só permitiam informações do tipo texto, uma forma limitada de o sistema interagir com o usuário. Entretanto, o hardware e o software foram evoluindo até chegar os dias atuais, onde temos computadores pessoais e dispositivos portáteis, como os tablets e celulares, que fornecem conteúdo muito mais rico,
contendo som, figuras, vídeos e etc. Tudo isso a um baixo custo e alto desempenho, principalmente com a Web 2.0. Nesse contexto, podemos definir: multimídia é qualquer combinação de texto, arte gráfica, som, animação e vídeo transmitidos pelo computador. Multimídia interativa quando se permite ao usuário o controle de quando e quais elementos serão transmitidos, ou seja, quando permitem a interação do usuário com um produto multimídia sendo executado. A maior diferença entre as mídias tradicionais, tais como rádio e televisão, e a multimídia digital é a noção de interatividade. Os computadores permitem aos usuários interagir com os programas, tendo uma experiência mais rica, estabelecendo uma comunicação mais eficiente e se tornando mais produtivo na realização de tarefas. Essa interação é tão importante que pode ser considerada como parte integrante da multimídia. Vamos para o nosso slide. Nossa meta de hoje é apresentar os ambientes multimídias disponíveis na internet, bem como os recursos necessários para prover e usufruir desses ambientes. Vou adiantar que ambientes multimídias são capazes de prover recursos e serviços para geração, uso, apresentação, obtenção e armazenamento de conteúdo multimídia. Ao longo dessa aula, vamos destrinchar o ambiente multimídia. Vamos seguir em frente com nossa aula. Nossos objetivos: saber sobre os ambientes, dados e objetos multimídias, conhecer os sistemas operacionais multimídias. Gostaria de destacar que nossos objetivos só serão alcançados com o engajamento dos alunos com a disciplina, lendo nossa apostila e procurando saber mais sobre o conteúdo. Falei que um dos nossos objetivos é conhecer sistemas operacionais multimídias. Professor, existem outros sistemas operacionais além do Windows, Linux, Android, macOS? Não iremos trabalhar com outros sistemas operacionais. Sistemas operacionais multimídia são todos esses sistemas operacionais citados. Vamos apenas abordar o papel de um sistema operacional em relação aos recursos multimídias. Vamos seguir com a nossa apresentação. Vamos para o próximo slide. Os ambientes multimídia são capazes de prover recursos e serviços para a geração, uso, transmissão, apresentação, obtenção e armazenamento de conteúdo multimídia. Por isso, são compostos por aplicações multimídia, serviços, sistemas, recursos de tratamento das mídias. Aplicações multimídia, o usuário interage com essas aplicações para utilizar recursos multimídia, softwares como Skype ou Hangouts, plataformas de educação à distância, sites como o YouTube. Aplicações multimídia são softwares que utilizam os recursos multimídia. Esses softwares melhoram a interação entre o usuário. Hoje em dia, temos profissionais surgindo graças às aplicações multimídias. São os casos dos YouTubers, profissionais que vivem de fazer vídeo no YouTube. Serviços. Servidores de empresa ou instituições oferecem para seus usuários serviços como os de comunicação em grupo, tele ou videoconferência, base de dados multimídias, compartilhamento de documentos, entre outros serviços. Empresas com máquinas robustas alugam um pequeno espaço dessas máquinas a seus usuários poderem usar o alto poder de processamento dessas máquinas. Esses serviços podem ser divididos em vários outros, tais como servidores dedicados, virtualização de servidores
e Cloud Computing. O usuário deve escolher qual melhor se adequa à sua realidade. Vamos falar aqui de sistemas. Servidores de mídia, sistemas operacionais, rede de comunicação e qualidade de serviços formam a infraestrutura para o oferecimento dos serviços multimídias. Recursos de tratamento das mídias. São os compressores de áudio e vídeo para diminuírem o tamanho do arquivo e ferramentas para obtenção ou geração ou edição de imagens, animações e vídeos fazem parte desse grupo. Vamos lá. Repetindo, os ambientes multimídia são capazes de prover recursos e serviços para a geração, uso, transmissão, apresentação, obtenção e armazenamento de conteúdo multimídia. Por isso, são compostos por aplicações multimídias, serviços, sistemas, recursos de tratamento das mídias. Vamos dar uma ênfase nesses recursos e sistemas. Quando falarmos em aplicações multimídia, estamos falando de ferramentas como Skype, YouTube e Hangouts. Quando falarmos de serviços, podemos dizer que são as hospedagens, o local onde os nossos softwares são guardados nas nuvens. Sistemas é a união de tudo. São nossos servidores, softwares, sistemas operacionais e infraestrutura. Esses serviços juntos compõem nosso sistema multimídia. Por último, temos nossos recursos de tratamento das mídias, que são ferramentas para tratar as mídias. Como exemplo, podemos diminuir o tamanho de uma mídia. Isso quer dizer que estamos tratando essa mídia. Vamos agora abordar os dados e objetos multimídias. O que é dado? Vamos rever esse conceito. Dado é uma informação isolada. Podemos dizer que 11 de setembro é um dado. De forma isolada, não passa nenhuma informação. Agora, se falarmos que em 11 de setembro foi o ataque terrorista contra os Estados Unidos, inserimos esse dado em uma informação. Outro exemplo, o número 200. O número 200. Esse número sozinho é apenas um dado, mas quando falamos 200 pessoas estão comprando o ingresso para o show de Roberto Carlos, eu estou dando uma informação. E o objeto multimídia, o que é? É tratar uma mídia como um objeto físico. Uma imagem é um objeto multimídia. Apesar de sabermos que uma imagem não é algo real, não podemos tocar uma imagem dentro do computador, não podemos tocar um áudio assim como fazemos ao tocar uma mesa, por exemplo. Por isso que imagem ou áudio são chamados de objetos multimídia. Podemos tocar um vídeo? É algo concreto? Não. Vídeo é um objeto? Não. Objeto é um livro que podemos tocar, mas aqui vamos tratar vídeo como um objeto multimídia. A informação multimídia é capturada, digitalizada e codificada seguindo determinados padrões. Em uma comunicação multimídia, esse processo é realizado no remetente e o processo inverso, decodificação e reprodução, precisa ser realizado no destino. É converter um sinal analógico em um sinal digital. Estou falando em transformar a energia elétrica em 0 ou 1. Para capturar uma mídia, é necessário um hardware especializado. Por exemplo, em comunicação de voz, precisa-se de um microfone acoplado a uma placa de entrada de áudio. O microfone capta a voz da pessoa, que é um sinal analógico, e a placa de áudio realiza a digitalização e a codificação dessa voz. A digitalização é a representação digital das informações analógicas das mídias. Bem, pessoal,
o que seria basicamente essa amostragem aí de sinal, que seria aí a questão do nosso sinal analógico convertido em sinal digital. Vocês podem perceber no primeiro gráfico aqui, ó, que nós temos um sinal analógico, certo? Depois, esse sinal analógico, a gente precisa pegar aqui, ó, pequenos instantes de amostragem, porque o sinal analógico, ele gera aqui, ó, vários pontos, né? Então não podemos pegar todos esses pontos. Então a gente pega instantes de amostragem. No próximo slide aqui, ó, vejam que eu vou pegar aqui, ó, alguns instantes, alguns pontos do meu áudio, por exemplo, apenas uma amostra. E depois, ó, esse sinal analógico, ele é convertido aqui, ó, para um sinal digital, que é basicamente aqui, ó, uma amostra do meu sinal analógico, certo? Então é enviado para o computador aqui, ó, esses sinais. A gente vai, basicamente, ó, no próximo slide aqui, ó, eu vou estar mostrando para vocês, o que eu quero dizer aqui com essa questão de sinal analógico, sinal digital, instantes de amostragem, a gente pode ser resumido em isso aqui, ó. Nós temos um sinal analógico, certo? Esse sinal analógico, ele passa aí por um equipamento, pode ser uma placa de som, por exemplo, e essa placa de som, ela converte esse sinal analógico em sinal digital. O que quer dizer que esse sinal digital aqui, ó, ele é convertido apenas em 0 e 1. Onde tiver aqui, ó, um retângulo, seria o nosso 1. Aqui, ó, seria os nossos zeros. Aqui seria nosso 1. Aqui seria o 0. E assim sucessivamente. O que nós teríamos aqui, ó, seriam as sequências de 0 ou 1. Então esse sinal analógico, ele é representado por uma sequência de bits. Eles são representados por 0 ou 1, que é uma linguagem que o computador agora entende. Percebam que esse sinal analógico aqui, ó, ele tem vários pontos. Eles são bem juntos um do outro. O que nós pegamos aqui, ó, nós não pegamos todos esses pontos gerados no sinal analógico. A gente pega apenas uma amostra, alguns pontos desse sinal analógico, que é chamado aí de instantes de amostragem, ok? Mas basicamente aí, o que vocês precisam saber aqui, ó, que um sinal analógico, ele é convertido em um sinal digital. Os algoritmos que realizam a codificação e decodificação das mídias são normalmente chamados de codecs. O consumo de banda na transmissão e a qualidade da reprodução da mídia estão diretamente relacionados ao codec utilizado. Quanto melhor a qualidade, maior é o consumo de banda na transmissão e cada codec possui uma taxa de transmissão característica, medida em kilobytes por segundo. Portanto, a escolha de codec deve levar em consideração a aplicação utilizada, a qualidade necessária e a banda de transmissão disponível para a comunicação. Os codecs podem ser gratuitos ou proprietários. Em uma comunicação multimídia, as entidades de origem e de destinos podem negociar o codec a ser utilizado, pois o codec usado no destino deve ser o mesmo usado na origem. Como um protocolo de rede, na comunicação multimídia não podemos usar codecs diferentes. São os codecs que estabelecem a comunicação. Então, se pegarmos um codec inglês e outro em espanhol, a comunicação não acontece, porque eles falam línguas diferentes. O codec deve falar a mesma linguagem. Atrasos na comunicação. A comunicação multimídia é sensível a atrasos e esses devem ser, em média, inferiores a 50 milissegundos para uma comunicação de boa qualidade e inferiores a 400 milissegundos para uma qualidade aceitável.
A variação do atraso, chamada de jitter, é a diferença entre os atrasos de cada pacote e devem ser inferiores a 50 milissegundos. Vocês podem dizer, não entendi, professor. Nessa parte é comum surgir dúvidas. Vamos começar explicando com um exemplo prático. Estamos em uma videoconferência e pacotes de áudio são enviados. Quando envio a frase, o desmatamento é algo ruim para o aquecimento global. Repetindo, o desmatamento é algo ruim para o aquecimento global. Vamos imaginar que cada palavra dessa frase é um pacote. Agora, se vocês só recebessem o pacote desmatamento e daqui 2 minutos o pacote algo ruim e daqui 30 minutos o pacote para o aquecimento global, com os atrasos dos pacotes, você só vai entender a frase daqui uns 35 minutos. Por isso, a comunicação multimídia é sensível a atrasos. Atrasos podem até existir. A gente tem paciência de esperar 1 ou 3 segundos, mas se um vídeo demora 30 minutos para carregar, perdemos essa paciência. Vou estar mostrando aqui para vocês um exemplo de jitter. Vamos supor que um pacote ele chegue daqui 20 milissegundos e um outro pacote chegue daqui 10 milissegundos. Qual seria a diferença de tempo entre esses pacotes? Seria aqui, ó, o 20 menos o 10. Então a variação de atraso desses pacotes, ele é 10 milissegundos, ok? Então esse aqui seria um exemplo de variação de tempo entre os pacotes, que é chamado de jitter. Vamos agora falar sobre sistema operacional e o seu papel nos recursos multimídia. O sistema operacional é a interface entre os programas e o hardware e provê um ambiente eficiente para a execução dos programas. O sistema operacional oferece vários serviços relacionados aos recursos básicos dos computadores, como processador, memória principal, armazenamento e dispositivos de entrada e saída. As aplicações multimídias demandam o processamento de áudio e vídeo de maneira ininterrupta e sem erros. O áudio e vídeo são capturados por microfones e câmeras. Depois são digitalizados, codificados e transmitidos ou armazenados. No destino de uma comunicação, o áudio precisa ser tocado nos alto-falantes e o vídeo exibido na tela. Esses processos envolvem vários recursos controlados pelo sistema operacional. Por isto, este precisa estar apto a lidar com as aplicações multimídia, principalmente as que são sensíveis a atrasos, como as aplicações em tempo real. Nesse contexto, o sistema operacional precisa de um gerenciamento de processo que leve em consideração as restrições de tempo. Para isso, métodos para a reserva de recursos antes da execução precisam ser implementados. O sistema operacional tem um papel importante nos recursos multimídia, porque eles devem gerenciar recursos como memória, dispositivos de entrada e saída, exigindo mais do sistema operacional. Os sistemas operacionais têm características importantes a serem estudadas, tais como gerenciamento de memória, processo e dispositivo de entrada e saída. Acredito que conhecem ou já ouviram falar desses conceitos. O gerenciamento de processo, por exemplo, estuda os estados de um processo. Lembra quais são esses estados? São eles pronto, para execução, em espera, em execução. Vamos aqui encerrando a nossa aula. No próximo slide, vamos fazer um resumo de tudo que foi visto. Nessa aula,
você aprendeu ambiente multimídia, dados e objetos multimídia, atraso multimídia, sistemas operacionais multimídias. Vamos seguir com a nossa apresentação aqui. Eu posso estar mostrando aqui no próximo slide a nossa próxima aula. Na próxima aula, iremos aprender sobre qualidade de serviço e padrões multimídias, ok? Temos também aqui um exercício, né? Então esse exercício aqui ele é composto apenas por duas questões. O ambiente multimídia é composto por... Qual seria a resposta? O ambiente multimídia é composto por aplicações multimídias, serviços, sistemas, recursos de tratamento das mídias. E se pedisse para explicar cada um desses componentes, o que diria? Vou deixar essa como exercício para casa. Uma outra questão seria qual a função do codec? Seria basicamente realizar a codificação e decodificação das mídias. Na próxima aula, vamos estudar a qualidade de serviços e padrões multimídias. Vamos entender esses conceitos e como são aplicados. Pessoal, vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado e até mais.